investir 10 mil reais no MXRF11 ou montar uma carteira com MXRF11, HGLG11 e XPML11. E aí, qual dessas opções vai te dar um rendimento maior? Então vem comigo que eu vou responder essa pergunta para vocês. Vamos lá, acabei de entrar no site do Investidor 10, vou colocar MXRF11. O MXRF11 tem todas as informações dele aqui, o preço, o dividendo, preço do valor patrimonial. Inclusive, se você quiser aprender a como analisar ele, tem um outro vídeo aqui no card para você dar uma olhada. Mas a gente vai buscar a informação de dividendos de 12,30. Qual que é a minha sugestão? Para essa análise ficar muito mais completa, eu montei uma planilha para fazer uma comparação do dividendo de você colocar 100% MXRF11 ou dividir nesses três fundos imobiliários. Então, se você investe em renda variável, é super importante você ter uma planilha para poder fazer o acompanhamento de todas as aplicações. Nesse exemplo, eu coloquei o ticker MXRF11, o preço que ele está, R$ 9,50, e o dividendo a gente acha ali no site do Investidor 10, que está 12,30. Então, vou colocar 12,30%. E aí eu vou colocar, nesse exemplo aqui, que 10 mil reais, que é o valor da aplicação que a gente colocou, né? E agora a gente vai pegar 10 mil reais, que é o valor que você investiu, vezes o dividendo ali dos últimos 12 meses, né? Ou seja, se você tivesse colocado 100% do MXRF11, você teria um dividendo de R$ 1.230. E o segmento do MXRF11, se você não sabe, a gente entra no do Investidor 10, e ele é um fundo de papel, tá? Então a gente sabe que ele é um fundo de papel. Agora, a gente vai encontrar todas as informações dos outros fundos imobiliários, né, que eu coloquei, que é o MXRF11, o HGLG11 e o XPML11. Então a gente vai copiar essa linha aqui, porque a gente já tem ali o valor, né? E a gente vai buscar as outras informações aqui. Entrei no site do Investidor 10 novamente, vou colocar o XPML11. Entrei aqui no site XPML11, então o preço dele está R$ 107,00. Dividendo está 10,27. Então, eu vou colocar as mesmas informações. XPML11 aqui, né? O preço dele, que eu falei para vocês, estaria R$ 107,74. O dividendo nos últimos 12 meses, 10,27. E lá, né? Como a gente vai dividir entre os três, tem que ser igual 3.333, né? Para ficar igual todos os fundos imobiliários, né? Então, aqui a mesma ideia. Eu vou fazer um vezes o outro, né? Beleza, chegamos ao dividendo dele. E agora, quando a gente fala qual segmento XPML11, o XPML11 é um dos maiores fundos de shopping que tem. E aqui no Investidor 10 você consegue pegar a informação que ele é um fundo de tijolo. E se você quiser descer mais dentro aqui da tela, você vai ver a informação que eu passei para vocês de toda a carteira L11. Então aqui você consegue ver todos os shoppings que estão dentro desse fundo, inclusive uma grande maioria em São Paulo, né? Mas enfim, ele é um fundo de shopping. Se você tiver dúvida, você só descer a página, tá? Então vamos lá, ele é um fundo de shopping, beleza? Perfeito. Aí a gente vai pegar a nossa última opção, que é o HGLG11. Então a gente volta de novo no site do Investidor 10, coloca LG11. Ele é um fundo, né, HGLG11, que está custando, né, um valor de R$ 159,00. Então, olhando aqui, ele está dentro do que ele vale. E o dividendo nos últimos 12 meses, 8,3, né? Ficou um dividendo bem abaixo da maioria. Mas vamos colocar 8,13, que foi o dividendo dele. O HGLG11, certo? Ele está com um preço de R$ 159,89, né? Bom, e aqui eu só jogo para baixo. Beleza. E como que eu sei a carteira dele? Ensinei para vocês já. A gente vem aqui, é um fundo de tijolo. E quando a gente olha a carteira do HGLG11, grande, isso aqui são tudo galpões logísticos. Olha a área tributável, né? Olha quantos metros quadrados tem, né? Então, ele é um fundo ali de galpão. Então, você pode colocar fundo de galpão. Beleza? Então, vamos lá. Então, quando a gente pega essas três informações, o MXRF11 rendeu 1.230 e aqui a gente pega o total. O total dele a gente vai fazer uma comparação. Quando a gente pega o valor total dos três fundos imobiliários somados, ele daria um rendimento de 1.028, certo? Contra um rendimento de 1.230. Ou seja, se você colocasse 100% no MXRF11, você teria um rendimento maior, né? E como que fica essa diferença, né? Então, a diferença que você ganharia mais seria isso aqui. Então, você ganharia R$ 200 a mais
no MXRF11 se você concentrasse tudo nele. Tá, mas aí você vai falar assim, Renato, beleza, então eu vou concentrar tudo no MXRF11, certo? Calma que eu vou explicar isso com calma para vocês. Bom, a gente olhou que você conseguiria um dividendo muito maior se você concentrasse 100% do MXRF11, mas qual que é o problema de você colocar todos os ovos na mesma cesta? Olhando a carteira do MXRF11, ele é uma carteira que acompanha a inflação. Então, se a inflação começar a cair ano que vem, 100% do rendimento dele acaba caindo. Agora, se você tem uma carteira com MXRF11, o HGLG11, o XPML11, ele é muito mais eficiente. Por quê? Porque toda vez que a taxa de juros começa a cair, os fundos que são de tijolos, que nós falamos, ou seja, que está ligado a algo físico, eles tendem a se valorizar. Então, mesmo que, apesar de você ter 100% de MXRF11 e você vai ter um rendimento maior, é muito mais inteligente você montar uma carteira com o MXRF11, o HGLG11 e o XP. Por quê? Porque são caindo. Se o dividendo do MXRF11 cair, o HGLG11 ele vai acabar subindo, porque ele é um fundo de tijolo, então ele vai se valorizar. E o XPML11 também. Tudo que é físico, quando tem uma queda de juros, ele começa a se valorizar. Então, mesmo que esses 3 fundos imobiliários pagam um dividendo inferior, pensando em estratégia de investimentos, é muito mais inteligente você colocar nessas 3 opções. Se vocês tenham gostado do conteúdo, deixa aqui nos comentários se quiserem que eu avalie qualquer fundo imobiliário. Se você curtiu, se inscreve aqui no canal e vejo vocês no próximo vídeo.